E chegamos agora então ao nosso sexto item de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre segurança de redes, é um assunto muito importante. Não vamos a fundo aqui, tá? É só uma introdução, mas vamos falar um pouquinho de segurança também. Então, o campo de segurança de redes tem como objetivo descobrir como que maus sujeitos podem tentar atacar uma rede de computador e como nós podemos nos defender desses ataques e também como que nós podemos projetar arquiteturas que sejam imunes a esses ataques. Esse é um campo que se tornou muito importante aí nas últimas décadas, à medida em que a internet passou a ser usada para comércio eletrônico, para transações bancárias e outras tarefas que, né, ficam bastante sujeitas a fraudes, a tentativas de roubo de tanto de dados quanto de dinheiro propriamente, né? Então, a área de segurança de redes ela se desenvolveu bastante aí nesses últimos anos numa tentativa de mitigar esses ataques. A internet originalmente ela não foi projetada com muita segurança em mente. Na verdade, quando ela se iniciou, era algo que estava só dentro de universidades, de organizações governamentais, ou seja, eram locais que tinham um certo controle, né, de quem frequentava e não tinha assim tanta necessidade de segurança. Os usuários eram confiáveis, né? Era um grupo de usuários confiáveis que estavam ali numa rede transparente. E com isso, vários protocolos foram projetados com pouca ou nenhuma segurança em mente, né? No início, nada era criptografado. Todos os dados trafegavam livremente, sem nenhum tipo de proteção, e qualquer pessoa que tivesse acesso ali à rede poderia capturar pacotes, abrir e ver o que tem dentro. Você conseguia mandar e-mails sem nenhum tipo de autenticação, era muito fácil forjar um remetente, por exemplo. Então, vários desses protocolos, muitos dos quais a gente usa até hoje, tinham lá sérias deficiências e, apesar de terem sido melhorados aí com o tempo, né, até hoje nós temos problemas por causa, né, daquele projeto que não foi feito naquela época, né, porque muitos protocolos, principalmente os protocolos da camada de aplicação, eles foram feitos muitas vezes por estudantes de pós-graduação que estavam ali tentando resolver o problema deles, tentando criar ali alguma coisa que fosse útil naquele momento, sem se preocupar se de repente esse protocolo, né, eles nem poderiam imaginar talvez que esse protocolo estaria ainda sendo usado 20, 30 anos depois, né? Então, se você pegar lá o protocolo de e-mails, por exemplo, o SMTP original, ele não previa nenhum tipo de autenticação, né, antes de enviar o e-mail. Você pega a própria web, né? Até hoje nós temos, né, os fabricantes de navegadores estão a todo custo tentando acabar com os sites que não usam SSL, né, o TLS. Não usam uma criptografia, porque é um problema de segurança, né? Você digitar um login, uma senha num site que não tem criptografia, vai ter um sério risco de roubo de dados, né? Então, os fabricantes de navegadores, né, estão a todo custo aí já há alguns anos marcando lá quando você entra num site que não tem a criptografia, ele já marca lá, olha, você está num site não seguro, né? E eles estão tentando a todo custo acabar com isso, mas ainda existem muitos sites na rede que não têm a criptografia. Por quê? Porque quando foi projetado o HTTP lá no final dos anos 80, não se pensou nisso, né? Não tinha necessidade. Eram sites estáticos com informações públicas, não tinha essa necessidade, né? E à medida que a web foi se tornando algo voltado também para comércio eletrônico, para bancos, aí de repente houve essa necessidade de incluir a criptografia. Mas acaba sendo mais difícil, né? Como não foi algo colocado no projeto original, então hoje acaba sendo mais difícil de você ter esse tipo de recurso, né? Você consegue implementar, mas tem um custo e a adoção não é tão grande quanto se gostaria, enfim. Acaba tendo alguns problemas por conta disso. Então, hoje os projetistas de protocolos,
eles acabam ficando, né, correndo atrás do prejuízo, né? Alguém cria lá uma nova vulnerabilidade, cria uma nova forma de ataque, eles vão e tentam mitigar aquilo. Por mais que você tente criar algo imune a ataques, né, sempre, né, tem alguém que vai, né, achar alguma vulnerabilidade. Muitas vezes as vulnerabilidades são encontradas por pessoas que não têm interesse em atacar, né, estão lá só fazendo a pesquisa, mas, né, se os desenvolvedores falham em corrigir aquilo em tempo, isso acaba sendo usado, né, a partir do momento que aquilo é divulgado, que aquilo se torna público, né, acaba sendo usado para ataques em casos em que as pessoas não atualizaram seus sistemas e tudo mais. Então, assim, segurança hoje se tornou algo muito importante e existem considerações de segurança em todas as camadas de redes de computadores. Então, o que acontece é que maus sujeitos podem colocar um malware num hospedeiro através da internet. Tá? Antigamente, os vírus chegavam, né, na época pré-internet, eles chegavam muitas vezes via disquete. Alguém com um disquete infectado colocava numa máquina, o vírus se transferia para o disco rígido, e do disco rígido ele se transferia para outros disquetes. Na época, isso era até assim mais problemático, do ponto de vista de que os antivírus também demoravam a chegar, porque eles, por não existir algo como a internet para poder atualizar esses antivírus, as atualizações também tinham que vir via correio, por disquete, e acabava que, né, tinha esse atraso e quando um vírus novo era criado, acabava existindo aí um intervalo grande entre o vírus ser criado e uma vacina para esse vírus ser criada, né? Um antivírus que detecta esse vírus ser criado. Hoje isso é mais rápido. Hoje você tem antivírus que se atualizam até várias vezes ao dia e a partir do momento que algo novo é detectado na rede, ele já ganha uma proteção rapidamente. Por outro lado, antigamente os vírus tinham mais objetivo, né, de ou fazer alguma brincadeirinha, né, de impedir ali, atrapalhar o uso do sistema, né, alguns que embaralhavam a tela, faziam alguma coisa do tipo, e outros eram mais destrutivos, né, eles tinham o objetivo de sair apagando dados e tudo mais. Hoje isso se tornou muito mais perigoso, porque, como eu disse, a partir do momento que as pessoas passam a usar a internet para compras, para banco, digitando número de cartão e coisas do tipo, aí as pessoas que fazem os malwares não estão mais só, né, não são só aqueles que estão só querendo fazer algum tipo de vandalismo virtual, né? Mas são também pessoas que estão realmente querendo roubar dados e roubar dinheiro das pessoas, né? Então, hoje isso é mais perigoso porque, né, tem muito mais informação importante na rede. Pois bem, então como que esses malwares chegam nas máquinas hoje, né? Eles podem chegar por vírus e por worms, e tem uma pequena diferença aí na definição deles, né? O vírus é uma infecção autorreplicante quando você recebe ou executa um objeto. Então, assim, exige uma ação ativa do usuário. O usuário recebeu um e-mail lá suspeito e abriu um anexo que não deveria. Um anexo que tem algo ali que é executável, que vai infectar a máquina. Tá? Então, esse tipo de infecção exige que o usuário colabore de alguma forma. Muitas vezes o usuário colabora por desconhecimento, por curiosidade, recebe lá alguma coisa, acha que é uma outra coisa. A pessoa muitas vezes disfarça ali aquele e-mail para dar a impressão que é um remetente confiável, enfim. Tem várias formas de enganar o usuário para que ele abra um objeto que ele não deveria abrir e isso causa uma infecção. Outra forma de infecção é o worm. Esse também é autorreplicante, mas ele não exige que o usuário colabore, né? Ele se instala passivamente. Ele por si só ele consegue infectar uma máquina, em geral se aproveitando de brechas de segurança, né? Então o atacante ele vai criar um arquivo que propositalmente vai causar ali, vai explorar uma falha no sistema e vai executar, por exemplo, algo que não seria executável, um tipo de arquivo que normalmente não executaria, mas ele consegue pôr um código lá que
explorando uma falha, ele executa, tá? Ou uma falha do sistema operacional, uma falha de um software. Então, os worms, eles não dependem tanto do usuário. E, enfim, ah, tanto um quanto o outro, né, pode causar sérios problemas, roubo de dados e então assim, o que um malware pode fazer, né? Ele pode gravar teclas pressionadas, ele pode ficar ativo ali sem que você perceba e tudo que você digita ele captura e envia para alguém. E eventualmente você vai digitar alguma senha, alguma informação que essa pessoa vai poder utilizar. Ele pode logar os sites que você usa, ele pode capturar a tela, ele pode ver quando você está até em sites de bancos que muitas vezes você usa um teclado virtual. O teclado virtual é justamente para evitar que você tenha um keylogger ali que vai entregar a senha. Mas se a pessoa estiver capturando a tela, ela consegue ver as teclas ou os cliques que você está dando com o mouse, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de coisa é bastante perigosa. Nesse caso, são os spywares, né? São softwares que ficam espiando o que você faz. São espiões que ficam ali na sua máquina, gravando o que eles conseguem gravar. Hoje, com mais largura de banda, eles podem inclusive gravar microfones e câmeras e enviar essas informações para alguém que vai usar isso para o mal aí, né? Para roubar dados ou para tentar transferir dinheiro e coisas do tipo, né? Outro ataque que está bastante comum agora são os ataques que criptografam os dados do HD e pedem um resgate, né? Então, é algo que está acontecendo bastante, né? É um malware que ele entra, ele criptografa todos os dados ali e aí ele exibe uma mensagem que se a pessoa quiser a senha para tirar a criptografia dos dados, ela tem que pagar um resgate, normalmente via bitcoins, para dificultar o rastreamento desse dinheiro. E aí a pessoa acaba ficando. Se ela não tem um backup, né, fica bem difícil de conseguir quebrar essa criptografia. Dependendo da criptografia que for feita, para quebrar por força bruta, por exemplo, é muito custoso. Então, é um ataque bastante perigoso. Se vocês leram aí as notícias, viram os telejornais nos últimos dias, vocês devem ter visto que, inclusive, o Tribunal de Justiça sofreu um ataque desse tipo, né? Então, é um ataque bastante perigoso. E, por fim, né, um outro ataque que acontece bastante também, muita gente pensa assim, não tem nada na minha máquina, eu não compro nada pela internet, eu não uso banco, então minha máquina não é de interesse de hackers, né? Não vão achar nada lá. Eu só uso para acessar um site ali, uma informação ou outra, e não tem nada de importante, não tem nada que eu queira esconder, não uso, não faço compras, não uso bancos, não tem nada ali que possa ser usado por ninguém. Só que, ainda que a sua máquina possa não ter nada de importante, ninguém possa usar nada ali, a sua máquina ainda pode ser usada para fazer parte de uma botnet. Então, o que é isso? É uma rede que um atacante usa para fazer ataques a outros lugares, tipo ataques de negação de serviço distribuída. Então, no próximo slide eu vou explicar como que isso funciona. Outra coisa que maus sujeitos podem fazer é farejar pacotes. Tá vendo em inglês? Sniffing. Então, o que significa isso? Existem alguns tipos de redes que eles naturalmente entregam informações de outros usuários, né? Pacotes que são destinados a outros usuários para todo mundo. Tá? São as redes que funcionam por difusão. A Ethernet antigamente era assim. A Ethernet na época que se usava cabo coaxial e a Ethernet na época que se usava hubs. Tá? Então, naquele tempo, a internet usava uma difusão e aí todos os pacotes iam para todo mundo. E cabia aí a placa de rede ali de cada máquina pegar o que era para ela e descartar o que era das outras. Mas alguém mal intencionado poderia instalar ali um sniffer e começar a pegar os pacotes de todo mundo na rede, tá? Então, até lá nos anos 90, até o início do milênio,
ainda existia muita rede com hubs instaladas e era muito fácil fazer isso, porque como não tem criptografia nos pacotes, você coloca lá um sniffer e ele pega os pacotes de todo mundo. Com a ajuda de um analisador de protocolo, você consegue inclusive separar o que é de cada software. Então, eu posso pegar pacotes específicos de e-mail, de web, de mensageiros instantâneos, tá? Então, ah, era muito comum você conseguir, e inclusive essas aplicações também, né, não usavam criptografia, então era muito fácil você pegar esses pacotes e conseguir ver o que tem dentro. Tá? Softwares que eram muito usados lá na década de 90, início do milênio, como o MSN, eles não tinham nenhum tipo de criptografia. Então era muito fácil um analisador de protocolo ser usado para pegar pacotes que, na verdade, eram para outros usuários e ler conversas, ler e-mails, pegar senhas em sites que não eram criptografados, tá? Então, o sniffing é um problema sério. Ah, mas agora mudou a Ethernet, né? Então, hoje todo mundo usa switch. Esse problema acabou? Não, esse problema não acabou por quê? Porque ainda existem as redes sem fio, aonde continua ocorrendo difusão. Rede sem fio é sempre por difusão, né? Você manda o pacote para todo mundo ali e cada placa, né, vai pegar só o que é dela. Mas você consegue modificar o driver de uma placa para ele agir no modo que a gente chama de modo promíscuo, onde ele vai pegar toda a informação que passa, inclusive a que não é destinada a ele. Então, numa rede sem fio aberta, isso é um problema sério. Tem que se tomar bastante cuidado com rede sem fio aberta. Tá? Quando a rede tem lá a criptografia, já fica um pouco mais seguro. A criptografia em nível de enlace, no caso, né? O WPA, tá? Que tem vulnerabilidades, né? No WPA, no WPA2 ainda tem vulnerabilidades conhecidas, mas ainda é um pouco mais seguro. Numa rede aberta mesmo, né? Sem nenhum tipo de senha, ou com aquela autenticação que é feita só via web, né? Aquilo lá é bastante perigoso. Tem que tomar um cuidado grande com esse tipo de rede, principalmente em locais públicos, porque alguém pode colocar um sniffer ali facilmente. E aí você depende só da criptografia da camada de aplicação. Se você está acessando sites com segurança, SSL e tal, ok, né? Mas se você acessa algo que não tem criptografia, você está sujeito a esse tipo de ataque de sniffing. Além, né, das redes sem fio, esse tipo de ataque pode acontecer quando alguém tem acesso à infraestrutura, né? Então, um administrador de rede que tem ali acesso a um roteador, por onde passam muitos pacotes, ele também consegue, se ele quiser, botar um sniffer ali e pegar todos os pacotes que passam por aquele roteador. Tá? Então, é um risco que se corre. Alguém mal intencionado trabalhando num provedor de acesso ou numa empresa que cuida aí de roteamento pode eventualmente capturar pacotes e achar informações relevantes ali, tá? Então, o sniffing funciona dessa forma, né? Tem uma máquina A e uma máquina B conversando. Máquina B manda um pacote para a máquina A, onde tem lá a origem a máquina B, destino a máquina A, e tem lá uma carga útil. Pode ter uma máquina C aqui só de olho nos pacotes. E isso é indetectável, porque o pacote chega normalmente aqui na máquina A sem nenhum tipo de violação, né? Não é como uma correspondência, uma carta que se você abrir, você vai ter que rasgar e dificilmente você vai conseguir, né, colar ela de novo, né? Então, é algo que você simplesmente consegue ler sem alterar nada. Então, é indetectável aqui pro A e pro B que o C está lendo tudo que está passando por ele. Nós vamos fazer alguns experimentos com farejador de pacotes usando um software chamado Wireshark, tá? Tem vários exercícios que nós vamos ter na disciplina usando esse software. Esse software é um farejador de pacotes. Ele vai se conectar ali à sua placa de rede e você pode colocar ele para capturar tudo que chega na sua máquina, tá? No caso, a gente vai fazer isso só para ver pacotes que nós mesmos vamos enviar e receber, para entendermos como funcionam os protocolos, né? O nosso objetivo aqui é aprender. Mas é o mesmo princípio que é usado no sniffing do mal aqui, né? É o mesmo princípio de capturar tudo que chega na placa e, e assim conseguir pegar informações que eventualmente não tenham aquela máquina como destinatário ou como remetente, tá?
Mas vamos estudar um pouquinho melhor os analisadores de protocolo através aí do Wireshark. É um software gratuito e depois eu vou pedir então para vocês instalarem para poderem fazer esses exercícios. Um outro tipo de ataque que pode ocorrer é o IP spoofing. Esse consiste em enviar pacotes com um endereço de origem falso, tá? Então, nesse caso, tem uma máquina A e uma máquina B conversando, e C eventualmente pode enviar um pacote para a máquina A aqui, falsificando a origem, colocando a origem como se fosse a máquina B, e enviando aqui esse pacote para A. Então ele pode estar aqui fazendo o sniffing, né? Só ouvindo ali o que está se passando, e de repente ele se aproveita de uma situação para pedir uma informação, por exemplo, que ele precisa para um ataque. Então ele vai, falsifica um pacote como se ele fosse de B e envia para A. A, sem saber que esse pacote não é realmente de B, porque a origem aqui para ela aparece como sendo B, pode responder para B uma informação sigilosa, alguma coisa que não deveria ser enviado naquele momento. E o que acontece? B vai receber, mas C, como ele está aqui fazendo o sniffing, né? Também, ele vai conseguir pegar essa informação. Então você consegue injetar pacotes aqui na rede se passando por outras origens. E com isso você pode causar, né, danos aqui, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Então, é um tipo de ataque que também é perigoso. Então, nessa introdução, né, falamos rapidamente aí de segurança, mas veremos mais sobre isso lá na frente no nosso curso, quando nós chegarmos na nossa aula específica sobre segurança. Um ataque de negação de serviço, que vem do inglês Denial of Service, que a gente abrevia com a sigla DOS, ele ocorre quando o atacante deixa um servidor sem recursos, tá? Sem recursos de processamento ou sem recursos de banda. Para que ele faz isso? Porque uma vez que o servidor está lá sobrecarregado, né, não consegue processar novas requisições ou não tem banda para receber novas requisições, o tráfego legítimo acaba sendo prejudicado, né? Então, esse é um tipo de ataque que já aconteceu, inclusive com empresas grandes, né? A própria Amazon, né, que é uma loja virtual enorme, já sofreu com isso. E você imagine o prejuízo que tem uma loja do tamanho da Amazon quando ela fica indisponível, né? São, né, milhares de compras ali acontecendo a todo momento. E se o site fica indisponível, a pessoa deixa de fazer a compra, vai fazer a compra em outro lugar, é um prejuízo muito grande. E então, esse tipo de ataque é bastante perigoso. Agora, uma pessoa com uma única máquina conseguir produzir esse tipo de ataque não é tão fácil, né? A menos que ela tenha uma máquina com uma largura de banda e um poder de processamento grande e o servidor que ela está atacando não tenha lá muitos recursos, né? Ele já tem uma largura de banda baixa e pouco poder de processamento. Então, aí ele consegue, mandando um monte de requisições falsas, sobrecarregar esse servidor e o servidor não tem como distinguir, né? Muitas vezes ele não consegue distinguir uma solicitação verdadeira de uma falsa. Ele não sabe quem é uma pessoa que está lá legitimamente querendo entrar no site ou acessar algum serviço, de uma pessoa que está lá só recriando uma falsa requisição para sobrecarregar a máquina. Tá? Isso vale para a web, mas vale para outros serviços também, né? Qualquer serviço disponível via rede está sujeito a esse tipo de ataque. Pois bem, como eu falei, com uma máquina você dificilmente, né? Você consegue, com uma única máquina, você dificilmente consegue saturar um sistema se ele tiver uma alta largura de banda, um grande poder de processamento, servidores replicados e tudo mais. Mas o que acontece? O que os atacantes muitas vezes fazem é infectar uma série de outras máquinas ao redor do mundo, né, usando malware. Né? Ele consegue inserir lá um malware através de um software, de um e-mail, seja lá do que for, e essa máquina ela fica à disposição dele. Então pode ser uma máquina que não tem nada. Normalmente vão ser máquinas de usuários que muitas vezes não tem nada de importante ali,
mas a máquina dele passa a fazer parte de uma botnet, de uma rede que está com um software que a infectou, tá? Ela está para um malware que a infectou. Então, todos esses micros que estão aqui, eles estão infectados, eles vão continuar funcionando normalmente, muitas vezes o usuário nem percebe, né? Mas ele está ali, né, como um zumbi à disposição do atacante. A qualquer momento, esse atacante pode enviar um comando para essas máquinas zumbis e elas vão passar a atacar um alvo que ele determinar, tá? Então, esse atacante, estando com a sua botnet criada, tendo ali dezenas, centenas, às vezes milhares de computadores esperando um comando seu para passar a atacar um alvo, ele consegue mais facilmente aplicar um ataque de negação de serviço. Então, uma vez que ele tem uma botnet grande, ele escolhe um alvo, eu quero derrubar esse site aqui. Por quê? Aí, né, vai desde o vandalismo virtual aí até realmente tentar causar um prejuízo para um concorrente, né, para um inimigo em algum nível aí, ele consegue fazer isso através dessa botnet. Ele dá um comando lá, envia para todas essas máquinas, né? As máquinas em geral vão estar já conectadas a esse servidor, só esperando a um servidor, não a esse servidor, a um servidor qualquer aí que vai dar o comando. E a partir do momento que elas recebem o comando, elas passam a usar todo o seu poder de processamento, toda a sua largura de banda, para criar requisições falsas para um alvo. E aí, o alvo muitas vezes tem dificuldade de mitigar esse ataque, né? Porque ele precisa ah, conseguir filtrar, né? Conseguir filtrar o que é legítimo e o que não é. E muitas vezes isso é difícil. Então, existe também muita pesquisa aí em torno disso, né? De como você conseguir, né? As ferramentas para tentar mitigar a DOS, elas tentam ser mais inteligentes, tentam identificar algum padrão nesses ataques, porque como eles vêm de vários IPs diferentes, né? Fica difícil de você distinguir. Então, você tem que tentar identificar nos pacotes alguma coisa, algum padrão, algo que consiga identificar esse tipo de ataque.